E olha só, hein, quadro novo aqui no canal, mano, cerveja nova também, hein, sensacional da Polish Brew, junto com a North Brewing, mano, olha só, sensacional, mano, cervejaria que eu amo essa Polish, eles mandam muito bem, é uma Double IPA essa daqui, é meu estilo predileto, né, olha só, meu Deus, o copo todo sujo, de marca de dedo. Cheirinho bom, hein? Mais um golinho, mais um golinho. Sensacional. Saúde. Produção, experimenta aí. Boa? Muito bom. Podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips, mano, olha só, hein, tá tudo diferente, eu tô sentado, eu tô até meio, preso aqui, mas o que acontece? Hoje tá estreando um quadro novo aqui no canal, você já sabe que toda semana, sabadão à noite, vai estrear vídeo novo aqui no canal, e a estreia hoje é do que? A estreia aí do ano, da temporada 2020, é falando sobre um pouquinho mais sobre a minha vida, né, nós vamos falar sobre o novo quadro, o Name-A. Então, seja bem-vindo, esse daqui é o Name-A, #1. Esse é o quadro onde eu vou falar um pouco sobre minha vida, trajetória, meus medos, desafios, tudo para que vocês possam ficar sabendo um pouquinho mais sobre esse tosco, sobre o Jefferson, que está aí na frente do canal já do Linux Chips por bastante tempo. E a galera sempre me pergunta muito lá no Twitter ou no Instagram sobre minha vida, né? Pô, Jefferson, como que você começou? Da onde você vem? Quantos anos? Todos os detalhes, então, o quadro Name-A é justamente para falar um pouquinho mais aí sobre essa minha vida louca de ai meu Deus, certo? Então, o primeiro quadro eu vou falar um pouquinho sobre minha trajetória, como que eu cheguei até aqui no canal de uma maneira mais rápida, certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou falar desde o primeiro momento que eu lembro lá da minha infância até hoje, até os dias de hoje, eu morando aqui em Amsterdã com a minha família, super feliz, alegre e contente, certo? Bem, tudo começou aí, ó, a primeira lembrança que eu tenho do Jefferson pequenininho, né? Eu acredito que é por volta dos 6 anos de idade, hoje eu tô com 36 já, né, eu sou de 83, meu nome é Jefferson, né, nasci em São Paulo, mas morei boa parte da minha vida em Itapecerica, morei também em Juquitiba, aqui na Grande São Paulo, morei no Taboão da Serra, morei em Peruíbe, morei em Itanhaém, morei em Jaguariúna, ou seja, né, acabei, é quase que um cigano, né, mudando de um lado para o outro. Então essas são as cidades da onde eu já passei. Mas a primeira lembrança que me vem na cabeça, né, minha primeira lembrança é por volta dos 6 anos, assim, do Jefferson pequenininho, cabeçudinho, a coisa mais feia que eu era, não que eu seja bonito hoje, mas naquela idade era um pouquinho mais estranho, certo? O que acontece? Eu morava em Itapecerica da Serra, eu morava no mesmo ambiente, né, no mesmo quintal que os meus avós paternos, eu e minha mãe. Com 6 anos de idade, o meu pai veio a falecer, ele morreu de cirrose, né, ele bebia um pouquinho a mais da conta, né, uma coisa que hoje eu tenho bastante receio, eu tenho bastante controle, vocês acabam vendo em todo o vídeo aí eu tomando uma cerveja ou coisa do gênero, mas, mano, pode ter certeza que eu seguro bastante a onda, não gosto de beber muito e cada vez eu estou bebendo menos, seja por conta do trauma aí da morte do meu pai, que faz bastante tempo, mas é um negócio que ainda me assusta um pouquinho, né, saber que uma bebida pode te trazer um fim tão triste como foi o caso dele, e mais ainda triste do que a morte dele, né, porque ele morreu por conta das consequências das escolhas que ele fez, ele bebia pra caramba, mas a parte mais triste foi para a família, por quê? Quando ele morreu, a minha mãe teve que correr, teve que batalhar. Por quê? Eu estava com 6 anos e minha irmã com 1 ano e meio. Então, imagina só a correria que foi naquela época. A gente está falando aí, sei lá, de 20 anos atrás, mais eu tô com 36, de 30 anos atrás, certo? Então, imagina todo o preconceito nas costas da minha mãe por ser mãe solteira, com 2 filhos pequenos, voltando para a casa dos meus avós maternos, né? Então, ela saiu lá da onde ela morava, lá junto com o meu pai e com meus avós paternos, né, porque teve toda uma desavença depois que meu pai morreu, ela foi morar em Juquitiba, junto com meus avós maternos, né, o seu Inho e a dona Dina. Eu tinha 6 anos, a minha irmã 1 ano e meio. Aí o bicho
começou a pegar. Por quê? Na casa morava eu, minha avó, minha tia, minha mãe, eu, minha irmã, e tudo isso só tinha só o salário por invalidez do meu avô. Então, tudo na minha vida começou bastante cedo. Com 11 anos, eu já estava trabalhando. Meu primeiro emprego, com 10 anos, foi vendendo coxinha na rua. Aí pegava coxinha lá na Dona Maria, lá em Jequitiba, lá na Vilinha. Pegava coxinha, saía vendendo pela rua. Logo depois, arrumei um trampo lá na feira. Trabalhava de domingo lá na barraca do japonês, de frutas, lá em Jequitiba também. Acordava todo dia, todo domingo, né, às 4h30 da manhã para ir lá trampar, montava barraca e vendia as frutas, saía de lá umas 2h30 feliz pra caramba, porque eu tinha recebido um pouco de dinheiro para que eu pudesse comer as batatinhas em conserva, que eu gostava de comer bastante lá no Dona Maria, e mais do que isso, para que eu pudesse ajudar a minha mãe, para que minha mãe pudesse ter uma vida mais tranquila. Por quê? Nessa época, para que ela pudesse comprar leite para minha irmã e conseguir se virar nos 30, ela trabalhava dia e noite praticamente. Ela tinha 2 empregos, trabalhava numa casa de ração e depois ela trabalhava à noite de recepcionista na prefeitura da cidade lá de Jequitiba, né? No hospital de Jequitiba, certo? Então era uma correria do caramba. Então desde pequeno sempre fui muito responsável por isso, né? Eu não me sentia bem saber que minha mãe estava se matando para fazer com que nós pudéssemos comer um pouquinho melhor, certo? Nunca passei fome, mas também nunca foi fácil a minha vida. Então aí, trabalhei na feira, trabalhei de vender coxinha, trabalhei de fazer caixinha, né? Aquelas caixas em serraria, né? Que você faz umas caixas tipo de fruta. A minha mãe voltou a casar, eu tinha uns 12, 13 anos, ela voltou a casar com meu padrasto, o Magno, e com ele aprendi muita coisa, né? Muita coisa mesmo, porque ficou dos 13 até os 17 anos quando eu saí de casa. Eu saí de casa com 17 anos para ir morar sozinho. Nessa época eu já estava trabalhando, mas antes de começar a falar de quando eu tinha os 17, então com 11 eu estava na feira e trabalhei de DJ lá nos Barnabés, que é um bairro em Jequitiba, lá de um clube lá de domingo nas matinês, era sensacional. Aí a minha mãe, junto com meu padrasto, resolveram mudar para o litoral. Aí a gente foi morar em Peruíbe. Chegando em Peruíbe, eu queria arrumar um emprego. Aí eu escutei na rádio, numa rádio pirata, numa rádio comunitária que tinha lá, que eles estavam precisando de locutor de rádio. O que eu fiz? Fui lá fazer um teste, porque eu tinha trabalhado como DJ lá naquele clube de matinê lá nos Barnabés. Falei, mano, já sei operar a mesa de som, vai ser fácil, né? Eu faço uma voz grossa e tá tudo certo. Chegando lá para fazer o teste, eu tinha 15, 16 anos, deu tudo certo. A Salete, que era a mulher lá que comandava a rádio, gostou de mim. Eu tinha uma voz um pouco grossa, eu era altão, então, tipo, parecia que tinha mais do que os meus 15, meus 16 anos. Comecei a fazer um programa lá todo dia na rádio, lá Peruíbe FM, que é de Peruíbe região, aí não sei se lembra, 100,7 era ainda o dial. Eu fazia um programa das 8 da noite às 10 da noite, o Parada Obrigatória. Mano, era bem legal, era bem sensacional. Como eu trabalhava na rádio, eu precisava ganhar dinheiro. Como que você ganha dinheiro quando você trabalha nesses tipos de rádio? É vendendo anúncio. Aí eu pegava minha bicicleta, saía por Peruíbe vendendo anúncio. Nessa de vender anúncio, eu passei numa escola de informática chamada CNI. Lá nessa escola de informática, eu fui vender anúncio, só que esse cara lá, comecei a conversar lá com o Carlos, que era o proprietário. Ele falou, pô, a gente tá precisando aí de alguém aqui pra dar aula de Word, Excel, de Windows, essas paradas, você não tá afim? Porque eu falei que eu conhecia já de computador, eu tinha um computador nessa época, gostava bastante. Aí eu esqueci de falar como que eu peguei esse computador, que eu acho que é a parte mais importante. Eu já volto então para falar da minha conversa com o Carlos no CNI, beleza? O que acontece? A minha mãe e junto com o meu padrasto abriram uma locadora num bairro aqui chamado Jardim Capela, lá de São Paulo, no extremo sul de São Paulo, lá no Boimirim. Pô, na época era um bairro bastante violento, assim, tipo, como toda a Zona Sul na época, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000, nos anos 90 era bastante puxado, certo? Então minha mãe tinha lá a locadora, tinha lá as fitas cassete ainda nos VHS na época, e perto da locadora tinha uma escola de informática, uma escolinha que ensinava lá Word, Excel e tudo mais. E eu fiz amizade com um dos instrutores de lá, que era o Ricardo. O cara, gente boa, nunca mais tive contato, mas um cara sensacional de gente boa. Ele manjava muito de desenhar umas rodas assim no paintbrush, né? Ele desenhava roda de carro, desenhava uns carros e eu ficava lá pirando nos desenhos porque eu achava realmente sensacional. O cara tinha uma habilidade super, hiper, mega foda para fazer os desenhos. E nisso, conversa vai,
conversa vem, eu fui falando da minha vida, ele foi falando da vida dele, bababi, bababá. Eu comentei um dia, eu falei, pô, o meu padrasto, ele tem uma moto desmontada lá em casa, ele nem usa, a moto fica jogada debaixo lá da escada, é uma moto desmontada, ele falou que funciona, mas, mano, ele nunca mexeu. Aí o Ricardo falou, tem uma moto? O que você acha da gente fazer um rolo nessa sua moto com esse computador? Eu falei, mano, agora mesmo, a moto tá desmontada lá, não dá nada. Fui lá, fiz o rolo com ele, peguei lá, ó, a moto, minha mãe e o meu padrasto estavam trabalhando, peguei a moto, peguei o computador. Quando minha mãe viu o computador em casa, levei uma surra. Por quê? Ela achou que eu tinha roubado o computador. Como assim, mano? A gente não tinha dinheiro para ter um computador. Como que você arrumou esse computador? Daí eu expliquei, pô, troquei com a moto lá do Magno, que tava lá debaixo da escada e tal. Aí eu levei a segunda surra. Como assim você troca com a moto do seu padrasto sem falar com ele, que não sei o que, bababi? Ficaram com dó de mim. No final, deixaram o rolo do jeito que tava. Tô eu lá com o computador, um 486 rodando o Windows 3.11, olha, era sensacional. Continuei conversando com esse Ricardo, aprendendo um pouquinho mais a desenhar rodas no Paintbrush, aprendendo uma coisinha ou outra do Windows. Ele falou assim, mano, você tem que instalar o Linux aí, porque o Linux, ele é um sistema operacional de hacker, mano. Você precisa instalar esse cara, você vai hackear todo mundo, vai ser, ó, topzera. O que eu fiz? Falei, beleza, vamos instalar esse Linux. Ele falou, me traz o computador e eu faço a instalação para ti, na moral, na faixa. Falei, demorou. Levei o computador. Quando ele instalou, terminou de instalar o Linux lá depois de uns 3, 4 dias, ele me devolveu o computador. Cheguei em casa e fui espetar o computador. Fui lá ligar o computador para ver se está tudo funcionando. O computador, ele era colorido e ficou preto e branco. Como assim preto e branco? O que acontece? Quando ele instalou o Linux, ele não subiu nenhuma interface gráfica, ficou somente o quê? O modo texto. Então eu fiquei um ano, mais ou menos, um pouco menos de um ano, sem saber o que era interface gráfica no meu computador. E quando a minha mãe viu que o computador, que era colorido, ficou preto e branco e somente com aquelas letras lá estranhas, ela me deu a terceira surra, porque ela falou, como assim? Você levou o computador, além do moleque trocar, ainda agora ele te enrolou aí, tá, você é sonso, ele enrolou você e agora tá com um computador velho, preto e branco, não é nem colorido, que não sei o que, falou um monte pra mim. E eu mostrando, eu querendo mostrar pra ela, não, mas aqui é um Linux, eu tô super animado, olha só que legal. Eu tentei arrumar a diversão com o Linux no modo texto durante quase um ano. Mano, foi legal pra caramba, eu aprendi bastante coisa, e depois de um ano eu já tava lá com a minha interface gráfica e já conectando aí nas BBS da vida e na sequência nos IRC, um pouquinho depois nos IRC. Mano, foi sensacional. Então foi essa história aí de como eu comecei, como que eu conheci, como eu tive primeiro o computador e depois como que eu conheci o Linux. Depois, em outro vídeo, eu venho falando mais um pouquinho de detalhes dessa época, de quanto que eu quebrei o computador também, por fuçar bastante, e o quanto eu testava distribuições, kernel e todas essas paradas. Mas isso daí é para um outro vídeo. Voltando então lá pro CNI, onde eu tava trocando ideia lá com o Carlos, e ele me convidando para que eu fosse dar aula de Windows. Falei, mano, na hora, quero. Porque eu trabalhava na rádio à noite, dava aula de dia, tirava mais um dinheirinho, isso com 15, 16 anos, falei, mano, é sucesso. Fiquei lá no CNI, comecei a dar aula, fiquei no CNI e também lá na rádio, fazendo, né, dupla jornada, até que um instrutor de uma outra escola, de uma outra unidade do CNI de Itanhaém, foi para São Paulo. E ele lá tinha quase o dia inteiro de aula. Então, se eu pegasse essas aulas em Itanhaém, eu ia ganhar bastante dinheiro, ia ganhar mais dinheiro que eu estava ganhando em Peruíbe na rádio. Foi aí que eu tive a ideia de assumir o outro professor. Então, eu comecei a dar aula também em Itanhaém. Só que ficou cansativo, ida e volta, ir e voltar todo dia. De manhã dava aula em Peruíbe, à tarde em Itanhaém, depois voltava para a rádio, começou a ficar cansativo. Foi aí que eu tive a ideia, aos 17 anos, de sair de casa. Eu falei, mãe, vou morar na outra cidade, vou morar lá em Itanhaém. Eu já tinha bastante conflito com o meu padrasto, tava um pouco complicado. Eu falei, mano, é melhor eu pegar as minhas coisas, tô trabalhando, não quero causar nenhum problema aqui em casa, vou morar sozinho, vou tentar começar a minha vida. Foi aí que eu mudei para Itanhaém e comecei a morar sozinho, trabalhando no CNI somente, mas aí o dia inteiro, de manhã até a noite. Aí, conversando com um aqui, conversando com outro ali, descubro o quê? Que estava lá também na faculdade, lá de Itanhaém, eles estavam precisando do rapazinho da informática, do rapazinho para ficar arrumando os computadores, arrumar a rede e tudo mais. Fui lá, fiz a entrevista, passei, olha só que legal. Então eu ficava durante o dia dando aula no CNI, de Windows, Excel, PageMaker, CorelDRAW, todas essas paradas, e à noite, às 6, 6 e meia, eu ia lá para a faculdade, lá de Itanhaém, e ficava lá arrumando a rede, ficava arrumando servidores,
servidores, arrumando um laboratório e tudo mais. E uma curiosidade bastante legal, nessa época, quem era minha chefe era a Leteia, a Lê, a minha esposa hoje. Então nós se conhecemos lá na faculdade, e desde 16 anos já juntos, bastante tempo, hein? Bastante tempo. Bem legal, 17 anos. Fui corrigido, 17 anos. Então, fiquei trabalhando na faculdade, fiquei trabalhando também no CNI, tinha um provedor de acesso à internet lá de escada ainda, Hotmix, lá do Ravel, mano, saudade, um abraço pro Ravel. Também ficava fazendo algumas brincadeiras lá no provedor, aí já com Linux mesmo, para ajudar lá, parte de segurança, tunar os servidores, mano, era super divertido, certo? Super divertido mesmo. Depois disso, comecei a conhecer bastante gente em São Paulo através do IRC, comecei a fazer bastante contato com uma galera bem firmeza em São Paulo, sei lá, com 19 anos, eu já estava aqui em São Paulo, foi tudo muito rápido, estava dando aula numa grande empresa aqui de São Paulo, num grande centro de treinamentos na época, que era a Impacta, fiquei lá dando treinamento, sei lá, durante 3, 4 anos, e nesse período eu dava treinamento lá de Linux, né, todos os treinamentos de Linux, comecei a pegar treinamentos em outros lugares. Peguei, sei lá, na Green, peguei na For Linux, peguei no Senac, peguei uma porrada na Utah. Na Utah, na verdade, foi a primeira escola de Linux que eu dei aula em São Paulo. Eu morava ainda na Baixada, eu subia para dar treinamentos. Isso há muito tempo. Então, Utah, Impacta, For Linux, Green, que mais? Training, Senac, uma porrada de escolas eu já passei, fora outras consultorias que eu era treinamento, então já dei treinamento na Petrobras, na Polícia Militar de São Paulo, no Ministério do Exército em Brasília, que mais? Na Petrobras no Rio de Janeiro. Já rodei, já fui para uma porrada de lugares ministrar treinamentos ou então fazer consultoria. Nesse momento, quando eu estava na Impacta, fazendo as consultorias e tudo mais, minha vida já tinha mudado demais. Porra, eu saí de lá com 10 anos vendendo coxinha, eu estava na Impacta, na Paulista, trabalhando na principal escola naquela época, dando treinamento de uma coisa que pouca gente conhecia, então eu já estava achando que tinha vencido na vida, que estava bem pra caramba. Nessa época que eu estava na Impacta, eu já estava casado com a Lê, a gente namorou 6 meses somente, a gente foi para São Paulo e começamos a correria. Até eu chegar na Impacta, teve toda uma outra batalha. Eu fiquei bastante tempo fazendo voluntariado na ADD, que é a Associação Desportiva de Deficientes, onde eu aprendi muita coisa legal, uma lição de vida, um tapa na cara todo dia para você não aprender a reclamar das coisas, a força de vontade e a garra daquela galera que estava lá tendo os treinamentos, mano, era sensacional, eu vou levar para a vida inteira. Saí de lá, a Lê entrou no meu lugar para dar aula lá também de Windows, de Word, dessas paradas. Fui trabalhar num hospital também, como sysadmin lá nesse hospital. Daí eu comecei a dar aula na Impacta à noite, e aí foi seguindo a vida, até que chegou no momento que eu dava aula de manhã, tarde, noite, sábado e domingo, em uma porrada de centro de treinamento. Só que daí chegou um momento que eu já estava cansado, eu estava com a minha cabeça já explodindo, cansa em São Paulo, tava muita correria, trabalhando demais. Aí eu falei o seguinte, vamos para o interior. A Lê ficou grávida, estava aí encaminhada a nossa primeira filha, né? Eu já tinha o Eduardo lá, que era da minha adolescência, eu tive um relacionamento lá em Peruíbe, nasceu o Eduardo, que já está um homem hoje, com 17, quase 18 anos. Mudamos então para Jaguariúna, lá para trabalhar na Motorola e para que pudéssemos ter um pouco mais de sossego aí no final da gestação da Lei, para que a Maria Eduarda nascer mais tranquila, num ambiente mais tranquilo, sem ser aquela loucura de São Paulo. Saí da Motorola, voltamos para São Paulo, passei por outras empresas, passei pela Log, passei pela Activity, passei por onde mais? Local Web, passei pelo Walmart, passei pelo Santander, por uma porrada de empresas, sempre trabalhando como sysadmin, depois como DevOps Engineer, ou seja, engenheiro de operações, sei lá qual era o nome, mas sempre foi muito divertido. Perceba, tudo começou eu vendendo coxinha lá atrás. Tudo começou vendendo coxinha lá atrás, certo? E olha só, já tem anos para caramba nisso, né? Já passei por uma porrada de empresa, tenho bastante experiência já nessa bagaça. Mano, eu já tô tiozão, hein? Trabalhei pra caramba, já vi muita coisa acontecendo aí, já vi o nascimento praticamente do Linux, o Linux se consolidar. Mano, sensacional, sensacional. No próximo Name-A eu vou contando mais detalhes aí de como que foi cada step, né? Cada pedacinho, como que era meu trampo como, sei lá, como administrador Unix, ou então quando eu tive burnout, como que aconteceu, os problemas que eu tive, né, em algumas empresas, ou dificuldades, crises, mano,
Tudo isso que vocês quiserem saber, comentem aqui embaixo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre minha vida, comenta aqui embaixo, deixa seu feedback. Se você gostou, dá o joinha. Se você não gostou, dá um dislike também, eu quero saber, porque é o mais importante, é fazer com que vocês tirem algum conteúdo que seja relevante para que ajude aí na sua carreira, para que ajude na sua vida, certo? Curtiu esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Quer saber mais coisas? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião e a nossa conversa continua agora aqui embaixo nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquele joinha, habilita o sininho, é super importante você habilitar o sininho para que você possa saber quando tem vídeo novo aqui no canal e o mais importante, se divirta sempre, certo? Assistindo o vídeo ou na sua vida ou então, sei lá, na sua empresa, o importante sempre é se divertir. Vejo vocês então no próximo vídeo, ou então aí pelas redes sociais, grupo do Telegram da Linux Chips, que tá aqui embaixo também, acessem lá e a gente vai trocando ideia, certo? Mais um golinho de cerveja, ó, falei pra caramba, quase não tomei cerveja, já tem mais de 20 minutos aí de vídeo, mas eu acho que deu pra entender um pouquinho mais de como começou essa loucura toda. Te vejo nos próximos YouName-A com mais detalhes sobre como que foi essa brincadeirinha bonitinha de ai meu Deus. Vai. Vou embora.